o 5. Quem vai cantar diz amém. Deus enviou seu filho amado para nos salvar e perdoar.
Vamos cantar o hino oficial da nossa igreja presbiteriana renovada do Brasil. Obra Santa do Espírito, todos supercante. Obra Santa do Espírito, esta cal é do Senhor.
Glória a Deus. Cumprimentamos a todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Bom é louvarmos ao Senhor e render graças ao seu santo nome. Glória a Deus. Vamos engrandecer o nome do nosso Deus.
Estão prontos os varões? Se quiser, eu dou oportunidade para vocês para cá. Não? Os varões da igreja presbiteriana renovada, salve a amada igreja, com a paz do Senhor Jesus.
ser obediente. Amém? Vou passar olha essa muito conhecido na palavra de Deus. Algo que tem muito a ver também com a noite de hoje. Está em Mateus 4,18. Jesus andando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles, pois, deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Amém, Jesus? Esta palavra vem dizer muito conosco, irmãos, nessa noite de hoje. Nós estamos em festividade, proclamando a salvação. Jesus tinha um grande objetivo de buscar pescadores de alma. E naquele momento, quando ele passava pelo mar da Galileia, ele avistou aqueles homens. E como ontem, um dia talvez uma noite muito abençoada, do qual o pastor nos relembrou que a nossa salvação vai pela graça. Jesus viu graça naqueles homens. Ele viu graça naqueles homens. E hoje não é diferente. Basta nós nos colocarmos diante de Deus em espírito e verdade, para que Ele ache graça em nós e que a obra do Senhor seja realizada na vida de cada um de nós. Amém? E que possamos essa noite, em nossas casas, deitar e meditar o que nós estamos fazendo para que Deus tenha graça em nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a todos, fortaleça e cresça com a presença do Senhor. Amém? Essa oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós, Senhora, trabalhamos com talentos. Na oportunidade, quando as irmãs vão se aproximando, elas vão colocando seus talentos aqui dentro da cestinha onde Cícera está segurando. Podem vir, irmãos, em nome de Jesus.
Louvado seja Deus. Graças a Deus. Amém? Ele expressou dizendo, até aqui nos ajudou, Senhor. E uma das alegrias que nós temos a cada dia é entender que estamos juntos, propagando o Evangelho do Reino, propagando o Evangelho pelo qual o Senhor Jesus nos chamou. Pastor Genival, há 2 anos tentando me trazer aqui, mas tudo é no tempo de Deus. A palavra de Deus diz que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. E nós sabemos que no tempo do Senhor, nós estamos assim atendendo esse convite e dizer para os irmãos uma alegria estar aqui com vocês. Nós saímos daqui lisonjeados, alegres pela presença do Senhor, por aquilo que Deus está fazendo nessa igreja e continuará fazendo sobre a vida de vocês, sobre o ministério do pastor Genival. Nós estamos aí em um tempo de jornada, passei nesse município 13 anos da minha vida pastoreando ali a cidade de Mascote, e nós temos uma alegria imensa, por saber que podemos voltar, nos sentimos em casa, me revi ali para uma sua família, caminhamos juntos ali. Geraldo, Deus te abençoe em nome de Jesus, que bom revê-lo, e os demais que nessa noite estão aqui conosco. Estamos ali há quase 2 anos no Porto Seguro, estamos nascendo novamente, aprendendo tudo novamente. Anne hoje pela manhã falou que eu já fui professor dela. Eu falei, menina, para isso, não querer saber a idade, mas tive a oportunidade de lecionar ela. Pastor Genival ali também na igreja de Santa Luzia, porque assim o Senhor me chamou novo mais, e assim nós temos essa jornada de vida cristã, de vida espiritual. Mas em tudo, irmãos, eu sempre me propus no meu coração, todas as graduações que Deus me concedeu ter, sempre colocava diante do Senhor, que todas elas pudessem ser úteis para o reino de Deus. Então, Deus me deu a graça de poder estar pastoreando, de poder estar ao mesmo tempo lecionando. De 3 em 3 meses eu estou indo até a cidade de Camaçari, lá na sede do pastor Edmilson, funciona o polo do nosso seminário, e eu vou lá, passo 3 dias lecionando, pregando, tive a oportunidade de passar ali 10 dias ministrando em todas as igrejas, e nós estamos a serviço do reino, a serviço do Senhor. Ontem à noite nós falamos sobre a eficácia da graça, lembra da mensagem ainda? Amém? Glória a Deus. Hoje pela manhã falamos sobre a bênção da unidade. E nessa noite eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Atos capítulo 16, que é o tema, proclamando a salvação. Eu tenho certeza que Deus, meus irmãos, Ele tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Você vai abrir a Bíblia e permanecer assentados, amém? Em nome de Jesus. Atos capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 27, um texto muito conhecido, mas eu tenho certeza que Deus tem algo a falar ao meu e ao teu coração. Deus, Ele trouxe essa palavra ao meu coração, para que nós finalizássemos hoje trazendo essa palavra em Atos 16. Pensei em pregar no primeiro dia, mas eu sempre busco a orientação daquele que pode nos orientar o tempo todo, que é o Espírito Santo. Mas o Senhor me direcionou que deixasse para hoje, então eu obedeci a voz dele. A Bíblia diz que nós temos que ser obedientes à voz do Senhor. E a palavra de Deus, capítulo 16 de Atos, a partir do versículo 27, nos diz assim: que o carcereiro, ele despertou do sono, e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ele ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, ele entrou precipitadamente e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas, e depois, trazendo-o para fora, disse: Senhores, o que eu devo fazer para que eu possa ser salvo? Responderam-lhe: crer no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. Aleluia. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. E naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. E assim que foi ele batizado em todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Amém? Graças a Deus. Essa é a palavra do Senhor.
Meus amados irmãos, quando nós falamos acerca de proclamar a salvação, uma das coisas que nós não podemos perder em vista, que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro que até alguns teólogos chegam a dizer que não deveria ser chamado Atos dos Apóstolos, mas deveria ser chamado Atos do Espírito Santo. A gente percebe o tempo todo o trabalho do Senhor, o trabalho do Espírito Santo de Deus, encorajando uma igreja que estava sem esperança. E nós percebemos que o Evangelho aqui, ele é no poder do Espírito Santo, onde nós temos 32 anos de história da igreja, ao ponto do povo, eles haviam perdido a esperança depois que tudo acontece com o Senhor Jesus. Jesus é morto, e depois eles perdem a esperança de não ter mais um Salvador. Mas quando você pega o finalzinho do livro de Lucas, do Evangelho segundo Lucas, que é o mesmo escritor de Atos, o Senhor dá uma promessa para aquele povo. E essa promessa, quando ela vem da parte de Deus, eles guardam no coração, onde o texto diz que ela se cumpre em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Mas antes que isso aconteça, a palavra de Deus diz que quando Jesus ele foi assunto aos céus, os irmãos varões estavam cantando nessa noite, eles estavam ali naquele momento, e eles estavam assuntos, olhando o que estava acontecendo, e o Senhor sendo elevado às alturas, e eles estenderam os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia. Mas a Bíblia diz que dois varões vestidos de branco puseram ao lado deles, e naquele momento disseram para eles: varões galileus, por que vocês ainda estão olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vocês estão vendo subir, foi assunto ao céu, virá do modo como vocês estão vendo subir. E naquele momento, irmãos, estava dentro do coração daqueles homens, antes da ascensão de Jesus dá uma promessa que com a descida do Espírito Santo, aquela igreja ela teria duas armas poderosas, e nós como igreja não podemos perder essas armas, que era receber poder. A Bíblia diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós estamos nessa palavra até dos confins da terra, e nós entendemos que dentro de Atos dos Apóstolos as coisas vão acontecendo, o Senhor vai desenvolvendo esta igreja, e de repente essa igreja há uma assembleia reunida de 120 pessoas. De repente essa igreja, Pedro se levanta em um discurso, e a Bíblia vai nos dizer que foram quase 3.000 almas que entregam a vida ao Senhor Jesus. Depois você tem um número chegando a 5.000, e a igreja ela nunca parou de crescer, nem vai parar, porque o Senhor, ele que começou, Paulo diz, a boa obra, ele há de cumprir até aquele dia. E Paulo levanta essa questão para mostrar que a igreja é de Deus, e nós somos os enviados do Senhor para dar seguimento a essa obra do Senhor. Quando nós falamos, irmãos, acerca do livro de Atos dos Apóstolos, o Evangelho ele vai se difundindo, o Evangelho ele vai chegando, mas o que poucos sabem, que as duas palavras, nós estamos aqui dentro de um contexto da segunda viagem missionária de Paulo, aonde Paulo ali, se vocês lembrarem da história, Paulo ele está ali na casa de uma mulher chamada Lídia, e no final da tarde eles vão à beira de um riacho, e eles começam ali a fundar a primeira igreja, que foi a igreja de Filipos, uma igreja que mais tarde ele manda uma carta para dizer que aquele povo deveria pensar concordemente no Senhor, que aquele povo deveria alegrai-vos sempre no Senhor, porque perto está o Senhor. Foi nessa carta que Paulo alegra essa igreja, e nesse momento Paulo está ali chegando na Galácia, Paulo que já vem fruto de um trabalho missionário, onde o Senhor alcançou o coração daquele homem e o leva agora para anunciar a palavra de Deus. Mas quando a Bíblia diz que recebereis poder, a palavra poder, irmãos, biblicamente falando, e principalmente em Atos, vem da palavra dinamis, que é a mesma palavra da onde vem o prefixo dinamite. A dinamite ela é criada e feita não para você deixar no canto sem utilidade. A dinamite ela é feita para causar uma explosão. E quando a Bíblia diz recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
é que o Espírito Santo do Senhor, uma vez que ele desceu sobre a igreja do Senhor, não tem como mais você ficar parado. Não tem como mais você ficar sem realizar a obra do Senhor. Mas dentro desse mesmo poder de ação, de realização, de pregar o Evangelho em Samaria, Judéia, Samaria, Galileia, até os confins da terra, ao mesmo tempo lhe traz que você, por causa desse poder, você também pode se tornar testemunha desse poder. E a palavra testemunha no capítulo 1, versículo 8 de Atos, nos dá essa ideia, não de você andar certinho para você testemunhar, mas nos dá uma ideia de martírio. A palavra testemunha no grego vem de martírios, significa por causa desse poder, você é capaz até de perder a sua vida. É por isso que hoje nós compreendemos porque muitos missionários, eles perdem até a sua vida pregando o Evangelho. Eles perdem até a sua vida desafiados para levar o Evangelho para outros povos, porque eles compreenderam que o mesmo poder que nos capacita a proclamar o Evangelho, esse mesmo poder também nós podemos perder a vida por causa desse Evangelho. Só que uma vez que nós entendemos isso, a igreja de Deus ela prossegue, a igreja de Deus ela continua desenvolvendo o Evangelho do Senhor, porque ela tem uma certeza: eu fui capacitado para falar do amor de Deus, eu fui capacitado para ser um proclamador do Evangelho, eu sou capacitado para dar sequência à história que já começou. E quando nós chegamos no capítulo 16, algo que nos chama a atenção é que Paulo leva consigo ali a Timóteo, e a Bíblia diz que as igrejas, elas chegam na Macedônia agora, depois de uma visão que Paulo tem daquele homem de branco, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo entende que era uma visão da parte do Senhor, de um povo que estava carente naquele lugar. E quando as igrejas, diz que elas eram fortalecidas na fé, dia a dia, e com isso o Senhor ia aumentando essa igreja. A Bíblia diz que os novos convertidos, Atos capítulo 2, eles viviam, eles tinham tudo em comum, havia alegria e singeleza de coração, nas orações, na comunhão, no partir do pão. E quando havia essa comunhão, essa unidade, a Bíblia diz: enquanto isso, aleluia, o Senhor ia acrescentando aqueles que estavam sendo salvos. A igreja começa a nascer no poder do Espírito Santo, e de repente vai aqueles homens na hora nona orar, e a Bíblia diz que está aquele homem na porta, aquele homem estava pedindo prata, aquele homem estava pedindo ouro, que eram as moedas representativas, era mais uma moeda, era mais uma esmola para aquele dia, mas ali estavam talvez 2 missionários de bolso furado. Eles não tinham prata e eles não tinham ouro, mas eles tinham mais importante do que prata e ouro, que é o nome do Senhor Jesus Cristo em sua vida. Por isso que tem Jesus, tem tudo. E aquele homem fita os olhos ali e diz a palavra de Deus que eles respondem: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Nós precisamos entender que o nome de Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. Eles são acusados, eles são levados para o sinédrio, e de repente, quando eles saem do sinédrio, eles agradecem a Deus por ter sido acusado, por ter sido preso e questionado por causa do nome de Jesus. O que leva a igreja a fazer isso? A presença desse poder, a presença desse Espírito Santo em sua vida. Nós somos proclamadores do Evangelho, e a Bíblia diz que Paulo tem aquela visão em Troade, e defrontando ali a Mísia, indo para Betínia, a Bíblia diz que o Espírito de Jesus não permitiu que Paulo fosse. Aí quando Paulo está à noite orando, a Bíblia diz que sobreveio uma visão de um varão macedônio, e ele estava de pé com vestimentas macedônia e rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E a Bíblia diz ali que acontece a primeira convertida, que é Lídia, e o Evangelho diz que na sequência Paulo realiza uma cura em nome de Jesus Cristo da vida de uma menina que estava possuída por um espírito de adivinhação. Depois a Bíblia diz que por causa disso Paulo e Silas, eles são açoitados. E aí mais uma vez vai se cumprir a palavra: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
Paulo chega um momento que ele diz o seguinte: eu estou preso, eu estou acorrentado, mas a palavra de Deus não. Era propósito Paulo chegar dentro daquela prisão, porque ali não haveria apenas um homem que seria salvo, mas haveria toda uma família que seria salva por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, os planos de Deus são planos perfeitos. Os planos de Deus não é como o meu e como o seu. Eu quero te dizer na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor Jesus, Ele colocou ao meu coração a falar nessa noite que haverá de haver salvação na sua família. Aleluia. E a palavra de Deus, ela nos traz nesse contexto, aonde nós temos aqui duas palavras muito interessantes. A palavra hebraica para salvar, que é a palavra yachá. Quando uma pessoa era salva, significava que ela estava sendo ajudada, que ela estava sendo liberta de algum mal, que ela estava sendo curada. Na palavra grega, que é a palavra sozo, salvar do perigo, do sofrimento, é uma salvação espiritual e eterna aos que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. Isso seria possível, era tirar ou procurar tirar alguém debaixo de um fardo ou de algum perigo. Salvar não é apenas eu aceitei Jesus e pronto, não. Deus está trazendo cura, Deus está trazendo livramento, Deus está trazendo salvação, Deus está trazendo um cuidado especial, e é por isso que nós não podemos deixar de proclamar a salvação do Senhor Jesus. Aí eu pergunto nessa noite: será que sua casa precisa ser salva? Meus irmãos, há algum problema que esteja surgindo diante de você, que esteja nos últimos tempos bem à sua frente, que está ameaçando o seu lar? Talvez a sua família esteja nos últimos tempos sendo devastada pela contenda, devastada pela tensão, devastada por um divórcio iminente, por filhos revoltados, por um amor em deteriorização, a cada dia cai um pedaço, ou seja, um relacionamento conturbado. Talvez a sua vida, talvez a sua fé, talvez o seu casamento, talvez a sua casa estão correndo um sério perigo, e talvez haja a necessidade de um milagre da parte de Deus para trazer salvação para o seu lar. Mas eu quero já de antemão te antecipar e te dizer nessa noite que a vontade de Deus é operar um milagre na sua família. É vontade de Deus operar um milagre na sua família. A vontade de Deus é que o seu lar seja um lugar de bênção. A vontade de Deus é que o seu lar seja um lugar aonde o Espírito Santo tenha primazia. É um lugar aonde os membros da sua família vivam de maneira agradável ao Senhor. Esse é o maior propósito de Deus. E esse texto livre nos mostra que existe uma maneira de salvar uma família. Essa passagem nos traz um relato da conversão, todos conhecem, da conversão de um carcereiro de Filipos. Nela nós encontramos os exemplos, para mim, mais fascinantes da salvação da família. A Bíblia diz, irmãos, que Paulo e Silas haviam sido presos por quê? Porque eles tinham libertado uma jovem de um espírito de adivinhação. E a Bíblia diz que naquela prisão, era perto da meia-noite, a Bíblia diz que enquanto eles cantavam louvores a Deus, aleluia, veio sobre aquele lugar um terremoto, aleluia, que abalou as estruturas, as cadeias se romperam. Eu quero te dizer, na autoridade de Jesus, a manifestação da glória de Deus, quando o Senhor decide descer e pisar nessa terra, essa terra não pode suportar a chegada do Deus Todo-Poderoso. Acontece algo cíclico, acontece terremoto, acontece tempestade, acontece o vento, mas acontece também que cadeias serão quebradas, paredes serão derrubadas, barreiras não deixarão de existir mais, para que Ele possa realizar algo tão grande e poderoso, porque eles estão vindo o teu louvor, eles
eles estavam acorrentados nos vergonhos, mas eles estavam adorando o nome daquele que vive e reina para a sua glória. O mundo não vai entender que você está na prova, você está na luta, o vendaval está surgindo e você está adorando. Deus sabe, para você chegar aqui nessa noite, o quanto foi difícil você se envolver nessa festa da unidade, o quanto está difícil, talvez você não desce até na vocação pela qual foi chamado, mas Deus está ouvindo o seu louvor, Deus está ouvindo a sua oração, Deus virá de encontro àquilo que você tanto necessita. O carcereiro estava dormindo e a Bíblia diz que ele acordou diante do tumulto e falou: fugiu os presos. E a Bíblia diz que ele tentou tirar a sua própria vida, porque ele era responsável por todos aqueles que pagavam com a vida. Mas o apóstolo Paulo interrompeu e falou bem assim: ei, não precisa desesperar, estão todos abertos, as portas estão abertas, mas estão todos aqui. Para tranquilizar o coração deles, estão todos aqui, não saiu ninguém, estão todos aqui, aleluia. E ele foi convencido do poder de Deus. E aquele homem, irmãos, ele buscou diligentemente a sua salvação e fez exatamente o que você precisa fazer se quiser salvação para a sua família. O que é que você precisa fazer? Antes eu quero me perguntar: você realmente deseja a salvação da sua família? Aquele carcereiro desejava. Ele não pediu uma salvação apenas para o livramento dele, ele acrescentou para o seu lado. E Paulo aproveitou o momento da oportunidade para fazer o quê? Proclamar a salvação. O texto diz que naquele momento, aquele carcereiro pediu o quê? Uma luz. Ele entra precipitado, ele entra trêmulo, ele entra e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Meus irmãos, não importa onde você esteja, mesmo na prisão, nós seremos reconhecidos como aquele que tem a palavra de esperança que a humanidade precisa. Eles olharam para Paulo e Silas, e a Bíblia diz que Paulo e Silas trazem para fora, e eles fazem logo a pergunta: senhores, o que eu devo fazer para que eu seja salvo? Ele naquele momento pediu para ele, mas Paulo e Silas eleva essa mensagem da proclamação do Evangelho e diz para ele: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Primeiro tu ou o seu pedido, mas também a tua casa. A salvação vai chegar lá e vai alcançar através de você. E um dos princípios que nós temos aqui, nós temos algumas atitudes do carcereiro de Filipos, irmãos, que resultaram na salvação dos seus familiares. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre a salvação da família. O que é que esse carcereiro tem para nos ensinar nessa noite? Tem muita coisa. Hoje eu não vou ficar até meia-noite não, irmãos, não é segunda. Mas a primeira coisa que nós vemos aqui, versículo 29, ele pediu uma luz. Primeira coisa, irmãos, da salvação da família que aprendemos, que resultaram na salvação dos seus familiares, é que tenha uma experiência de salvação. Amém. Você já tem essa experiência de salvação. Você que está aqui adorando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor. E essa experiência ela vai ser algo poderoso, irmãos. Foi necessário, irmãos, que Deus mandasse um terremoto. Foi necessário que Deus mandasse um terremoto que sacudisse a prisão, para que aquele homem tivesse uma experiência de salvação. Aleluia. Deus usa vários meios para despertar os homens e fazê-los pensar seriamente nas coisas da eternidade. Deus usa vários meios. O versículo 29 diz que o carcereiro naquele momento pediu uma luz e se jogou aos pés de Paulo e Silas, perguntando: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Essas palavras, irmãos, são grito de uma alma desesperada e carente da misericórdia de Deus. Talvez você esteja falando: Deus, o que é que eu vou fazer agora? O que eu preciso para ser livre disso? Aleluia. E nessa pergunta nós verificamos
E assim que muitas pessoas estão vivendo, numa falsa liberdade. É assim, irmãos, que nós observamos que elas não estão literalmente atrás de grades, mas elas estão espiritualmente aprisionadas pelo pecado. Mas a proclamação da palavra de Deus salvou a vida daquele homem, proclamando a salvação. Proclame a salvação em nome de Jesus. A palavra proclamada salvou a vida daquele homem. A pregação do Evangelho, irmãos, ela vai abrir a porta da prisão. Aleluia. A resposta de Paulo e Silas foi: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E se você ainda não sabe o que fazer para ser livre do pecado, você precisa crer no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Se você quer salvação para a sua família, em primeiro lugar, você precisa ter uma experiência de salvação. Crer no Senhor Jesus não é ter fé que vai melhorar, mas é ter fé naquele que pode quebrar as cadeias e libertar os cativos da sua família, e também oferecer a ele caminhar na sua maravilhosa luz. Então, salvação da família tem uma experiência de salvação. Mas a segunda coisa está no versículo 32. Depois que você tiver uma experiência de salvação, não fique só para você. O carcereiro nos ensina que as experiências de salvação nós devemos contar e nós devemos levar para dentro da nossa casa. O texto diz: leve a palavra de Deus para dentro do seu lar. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite, não se assuste com o que eu vou dizer. Vou tirar até o outro para olhar melhor para vocês. E com homem às vezes basta. Meus irmãos, muitas vezes os nossos familiares, eles não são desviados lá fora, eles são desviados dentro, porque nós já fomos alcançados pela palavra de salvação. E às vezes os maiores desvios de muitos dos nossos familiares, eles desviam ao redor da mesa, porque nós saímos de um culto tão maravilhoso, uma festividade tão linda, e não sabemos chegar em casa e compartilhar o que aconteceu na palavra de Deus. Como seres humanos, temos uma mania de pegar as coisas que deram errado e contar dentro do nosso mundo. E muitas vezes, ao invés de chegarmos para perto, de alcançarmos para perto, nós estamos afugentando. Nós devemos levar a palavra de Deus para dentro da nossa casa. O texto diz que leve a palavra de Deus para dentro do seu lar. O versículo 31 continua dizendo: tu e a tua casa. Irmãos, essa palavra no original significa os habitantes de uma residência, ou seja, de uma família. Alguém da casa que foi salvo, ele recebe agora a responsabilidade de transmitir aos outros da família a necessidade também desta salvação. E é exatamente o que acontece. Aquele homem havia agora tido a oportunidade de compartilhar o Evangelho dentro do seu lar. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Era necessário estender a mensagem à família do carcereiro. A sua família precisava conhecer o Evangelho de Jesus. E só podemos conhecer o Evangelho do Senhor Jesus, irmãos, se ocorrer através da pregação da palavra de Deus. O versículo 32 nos diz: e lhe pregaram a palavra de Deus para todos de sua casa. Aleluia! Lhe pregaram a palavra de Deus para todos de sua casa. O carcereiro tomou a iniciativa de compartilhar da experiência que ele teve com Cristo dentro da sua família. Era uma experiência forte demais para ficar ali ao redor daquela prisão, daquele cárcere. O Evangelho tinha que chegar àquela família, e foi através da pregação da palavra de Deus que aquela família recebeu a salvação em Cristo Jesus. Eu quero te dizer, na autoridade do nome do Senhor, a sabedoria que Deus deu de escolher esse tema, proclamando a salvação. Sabe por quê, irmãos? Sem pregação não existe possibilidade de sua família ser salva. É necessário pregar, é necessário proclamar a salvação. A Bíblia diz: como crerão se não ouvirem? Eis a sua parte falar de
você precisa reunir em torno da mesa e falar sobre Deus. Um lar abençoado é um lar onde prevalecem os ensinos da palavra de Deus. E nós não podemos perder isso jamais, irmãos. Quando nós falamos sobre isso, nós estamos dizendo que o que Deus faz, irmãos, quando Ele salva, Ele faz um projeto. Primeiro, Ele abre a porta da prisão, depois Ele abre a porta da consciência, e depois Ele agora abre a porta da salvação. A salvação está chegando. A salvação está alcançando aquela família. Aleluia. É através de mim e você. Deus quer nos usar para que proclamemos a salvação dele. Então o carcereiro nos ensina que devemos ter uma experiência de salvação, levar a palavra de Deus para dentro do nosso lar. Agora tem uma coisa muito importante que nós não podemos perder também na caminhada, por sermos proclamadores da salvação. Tem atitudes de um verdadeiro arrependimento. Isso é muito poderoso, irmãos, nesse texto. Observe o que o texto diz, irmãos, no versículo 33. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro cuidou deles. Olha que coisa forte, irmãos. Lavou-lhe os vergões dos açoites. Oh, meu Jesus. Talvez o que ele mesmo fazia, depois agora ele está tentando resolver, lavando, curando. Irmãos, você sabe o que são vergões? São marcas profundas de correntes, são ferimentos horríveis. Mas naquele momento, dentro da sua casa, quando a conversão nos alcança, quando bate o verdadeiro perdão, o arrependimento verdadeiro, e somos alcançados pelo perdão de Deus, você agora vai fazer tudo o contrário do que você fazia. Você agora está com o coração voltado para fazer a vontade de Deus. Aleluia. Essa é a verdadeira experiência de um verdadeiro arrependimento. O texto diz a seguir: foi ele batizado em todos os seus. Aleluia. Depois do texto vai dizer: então levando-os para a sua própria casa, lhe pôs as mesas, colocou ali junto com os seus, manifestavam alegria, porque todos ali haviam crido em Cristo, haviam crido em Deus. Meus irmãos, conversão, ela traz alegria, verdadeiro arrependimento, ela traz alegria. Aquele homem falou: vamos agora para casa. O primeiro resultado que surge após uma conversão é o que? Mudanças de atitudes. Aquele homem tirou Paulo e Silas da prisão. Aquele homem levou para a sua própria casa. O versículo 33 diz que ele cuidou das feridas dos apóstolos. E eu creio, irmãos, que além da palavra pregada, as atitudes do carcereiro naquele momento impactou todos os de sua casa. Sua vida foi transformada. Uma das evidências de um verdadeiro arrependimento é o que? É um desejo motivado pelo amor, de restaurarmos a comunhão até com aqueles que um dia fizemos mal. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa é a proclamação do verdadeiro Evangelho que nós devemos anunciar. Meus irmãos, o carcereiro arrependeu-se dos seus pecados. Quando ele se arrepende dos seus pecados e ele vai lavar aqueles vergões, ele sentiu a dor dos discípulos, ele lavou as suas feridas, ele foi batizado com toda a sua família, ele serviu isso uma reversão que manifestou alegria por ter crido em Deus. Aleluia. Isso é a alegria de quem tem um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Paulo e Silas agora, eles estavam na mesa, não como inimigos, mas todos como membro de uma mesma família, a família de Deus. Aleluia. Exaltado e glorificado é o nome do Senhor Jesus. E eles transmitem aqui dizendo que aquele homem não apenas levou para a sua casa um evangelho apenas de palavras, mas aquele homem levou para a sua casa um evangelho de poder. O evangelho de poder ele transforma. O evangelho de poder ele muda o coração. Porque ele não está preso à teoria, ele está preso à praticidade. Aquela família começou a ver: meu Deus, como meu marido está diferente. O que foi que aconteceu com ele naquela prisão? Depois que ele voltou do trabalho, voltou diferente. Ele agora está recebendo na sua mesa prisioneiro, mas agora ele não está vendo mais como prisioneiro, ele está vendo como servos e servos do Senhor Jesus, pertencendo à mesma família de Deus. As pessoas que estão ao nosso redor, irmãos, elas vão observando frequentemente as nossas ações e reações,
principalmente da nossa casa, lugar onde inicia o nosso primeiro testemunho. É da nossa casa. Nós precisamos compreender que se você quiser a salvação da sua casa, você precisa dar um testemunho de transformação. E não uma mera religião nova, apresentar aos seus familiares. Não. Tem que começar com você. Os seus têm que começar com o que Cristo fez na sua vida. O que Cristo está fazendo. O que Cristo vai fazer. Parece que há dias que nós vamos para a igreja e em vez de voltarmos melhores, voltamos piores. Aí você leva uma discussão que teve no ciclo de oração do trabalho dos senhores para dentro da sua casa. Aí você quer ganhar a sua casa. Você leva um problema aqui interno para lá. Não. Leve a palavra de Deus. Leve o testemunho. Leve o que Jesus está fazendo na tua vida. Leve o que Ele pode fazer na vida da pessoa. Meus irmãos, em resumo, a alegria chegou naquela casa. Aquela família agora poderia se alegrar. Aquela família agora poderia celebrar. Meus irmãos, nós vamos perder o entusiasmo. Pouco tempo eu estava orando por uma pessoa, e quando aquela pessoa converteu, aí o anjo falou bem assim: não é mais nada do que obrigação, é entre ele e Deus. Meus irmãos, seja quem for, a Bíblia diz que uma alma vale muito, irmãos. No reino de Deus, celebre, consagre sua vida. Deveríamos fazer uma festa muito maior por um pecador que se arrepende. Irmãos, disse que a festa nos céus, imagina, os céus celebram, por que nós não podemos celebrar? Os céus se alegram, por que nós não podemos nos alegrar? Meus irmãos, haja com entusiasmo, porque um dia eu e você também éramos perdidos, ninguém dava nada por mim, por você, as pessoas queriam o nosso fim, assim como aquele homem de Gadara, o diabo sucumbiu àquele homem, eram cadeias, mas não poderiam segurar, era um cemitério, andava no sepulcro, mas a sociedade dizia: ele é um tormento para essa cidade. Aqueles corpos que aqueles demônios partiram valia muito mais do que a vida daquele homem, até aparecer Jesus Cristo, Filho de Deus, e dizer para aquele homem que ele tinha solução, sim, repreendeu seus demônios, lhe deu novas vestimentas e deixou aquele homem em perfeito estado. É isso que Jesus Cristo faz com a proclamação da salvação, em nome de Jesus, aleluia. Eles encontraram, irmãos, a resposta naquele momento daquela família para aquele vazio da alma, aquela incerteza. Eles decidiram crer no Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Quer ver Deus agir na sua vida? Quer a restauração da sua família? Você que entrou hoje por essas portas, não saia daqui sem receber Jesus no seu coração. Nós não estamos fazendo propaganda de algo, nós estamos dizendo que Jesus é o melhor que nós temos para te oferecer. Quem tem Jesus como Senhor e Salvador tem tudo. Você tem completude de vida, porque Jesus é tudo em todos. Jesus é tudo em minha vida, Jesus é tudo para você. É interessante que nós olhamos, irmãos, que nós precisamos fazer a pergunta: que é necessário então para que eu possa me salvar? A resposta, dada por Paulo e Silas, nunca mudou, nem jamais mudará. Crer no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. Essa é a proclamação da salvação. Essa é a proclamação do Evangelho. Deus quer salvar toda a sua família. O texto aqui diz: toda a sua casa, todos os seus. Aleluia. O texto está colocando tudo para isso. Creia em Jesus. Pregue e viva o Evangelho de forma viva, de forma persuasiva e de forma abundante. Que Deus em Cristo Jesus aplique essa palavra no teu coração. Que na finalização, irmãos, eu não quero prosseguir, eu quero ir até onde o Senhor Jesus me orientou. Mas eu quero que você guarde no teu coração que nós somos chamados a sermos agora proclamadores desse Evangelho. A palavra de Deus foi pregada, a palavra de Deus foi anunciada. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é pregada em nome de Jesus. Mas a Bíblia diz também
que quem faz a obra é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu só vou fazer uma pergunta nessa noite. Se o Espírito Santo de Deus falou no teu coração através desta mensagem, desta palavra, e você sente que essa noite é um tempo de você reconciliar com o Senhor, colocar-se na posição de ser um servo e serva do Senhor, eu quero que você ou se levante no seu lugar, ou venha à frente nessa noite que eu quero orar por você. Alguém nessa noite gostaria de reatar essa aliança com o Senhor, de fazer um compromisso de servir ao Deus Todo-Poderoso, assim como esse carcereiro teve a oportunidade de levar o Evangelho para dentro do seu lar? Se você talvez ficou constrangido, mas faça se o Espírito Santo estiver falando ao teu coração. Mesmo no término desse trabalho, há presbíteros aqui, ao pastor da igreja, que você volte enquanto é tempo. Jesus tem um grande plano na tua vida. Jesus tem um plano de preparar você para te conduzir às mansões celestiais. Não há nada nessa vida, irmãos, mais importante do que você ter certeza da sua salvação. Sabe por quê? A alegria da salvação é que nos faz ficar de pé, em nome de Jesus. Eu gostaria que você, mesmo sentado, colocasse a mão sobre o teu coração. Eu quero ministrar sobre a tua vida nesse momento, nesta oração, que você vai de encontro nesse momento, que você precisa do Senhor para ser esse anunciador da palavra de Deus. Feche os seus olhos nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esses 3 encontros aqui em São João do Paraíso. Foram noites e manhãs edificantes em tua presença. Meu Deus, vou levar juntamente com minha esposa Thaís e minha filha Elise, Senhor, a alegria e a receptividade desses irmãos, dessa família que nós nos sentimos tão bem, Senhor. Ó Pai querido, a começar do pastor Genival, da irmã Ana e seus filhos, e da família renovada aqui em São João do Paraíso. Meu Deus, todas essas senhoras, os nossos presbíteros, meu Pai querido, os diáconos, ó Pai querido, as diaconisas, os varões, os jovens, os adolescentes, as crianças, os visitantes, nós somos tão queridos aqui neste lugar, e não podemos deixar, meu Deus, de fazer um pedido ao Senhor, que o Senhor nesse momento vá de encontro a esta igreja, essas pessoas que estão aqui, meu Pai, vai de encontro nesse momento e supra toda e quaisquer necessidade nesta hora. Eu não sei o que essa pessoa está pedindo ao Senhor, eu não sei a oração que está sendo feita agora no seu coração, no recôndito da sua alma, talvez dizendo: Senhor, amanhã já é segunda-feira, eu preciso de uma intervenção do Senhor, eu preciso de uma resposta, eu preciso, meu Pai querido, de uma providência, eu preciso de um milagre, eu preciso de salvação, eu preciso, Pai querido, do sobrenatural. Pai, eu não sei, mas eu quero na autoridade do nome de Jesus, com minha mão direita levantada, abençoar, meu Pai querido, essas pessoas, interceder pela vida delas e pedir que os céus se abram nesse lugar, meu Pai, e o Senhor conceda a sua intercessão, a sua petição, que as portas se abram, que os céus se abram, que as benesses do Senhor, que a graça dos altos céus sejam derramadas sobre esse lugar, meu Pai, e que essa festividade ela fique um marco em cada coração, e que muitos um dia venham testemunhar aqui na frente e dizer o que o Senhor fez, o que o Senhor está fazendo e o que o Senhor ainda irá fazer nela e através delas, para a glória do teu santo nome. Eu profetizo, meu Pai, a bênção da prosperidade, a bênção das portas abertas, a bênção na restauração dos lares, na restauração da saúde. Eu abençoo a vida financeira do teu povo, da tua igreja. Eu abençoo, Pai querido, os empresários, os funcionários públicos. Eu abençoo todos aqueles, meu Pai, que estão com seus projetos de vida, talvez de uma casa própria, talvez na abertura de um comércio, eu não sei, de sonhos que precisam ser concretizados na área do ensino, na área profissional. Eu os abençoo em nome de Jesus e creio na ação soberana do Senhor, para a glória do teu nome. Amém. E graças a Deus, assim eu creio em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?
Meus irmãos, muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui com vocês.